Ah, Jesus, nos esvaziando daquilo que nós achamos e pensamos que somos. Porque sem Ti, Senhor, nós não somos nada. É o Teu Espírito Santo que nos instrui, que nos exorta, que nos inspira, que nos dá a perfeita e boa revelação da Tua parte para a nossa vida, para que nós possamos viver com sabedoria, com discernimento nessa terra e principalmente para que nós possamos estar preparados para a Tua vinda, preparados para quando o Senhor chegar, não nos pegar de surpresa, não nos pegar dormindo, não como as noivas nécias, mas como noivas prudentes, sábias, discernindo tudo e todas as coisas. É o que eu te peço nessa noite, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos também, para ouvir a boa e poderosa palavra, e que ela possa entrar no coração de cada um como uma poderosa semente, e que ela possa germinar e se tornar uma grande árvore, e o Evangelho possa trazer frutos na vida dessas pessoas que estão nos escutando nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Alô, para você que está aí do outro lado, para você que chegou agora. Tivemos um problema rapidinho técnico na nossa entrada no horário, mas isso não impede de nós podermos obter o melhor de Deus nessa noite. Meus amados, eu estava nessa semana, durante toda essa semana, eu tive algumas experiências pessoais e eu fiquei pensando, está chegando o final de ano, e as ideias de planejamento para o ano que vem, ela é uma coisa que meio que inevitável, não tem como você evitar. E eu acredito que você, como eu, deve estar se planejando, já imaginando o que vai ocorrer no ano de 2021, quais são as suas expectativas, quais são os seus projetos de vida, no trabalho, na família, no seu ministério, se você é um cristão, se você vai viajar, se você vai estudar, se você vai fazer um novo curso. Eu sei que muitos vão dizer que esse ano foi um ano zero, né? Praticamente, que tudo parou, tudo foi perdido, não teve muitas realizações, muitas igrejas fechadas, sem muitos eventos, perdas. Algumas pessoas tiveram grandes perdas financeiras, perdemos pessoas próximas a nós. Eu, particularmente, perdi uma pessoa da minha família, né, nessa pandemia. Pessoas cristãs que nós conhecíamos de outras igrejas, muitos cristãos se foram, muitos pastores se foram. E se a gente pudesse eliminar esse ano do nosso calendário, se a gente pudesse ter esse poder, a gente faria, eu sei que faria. Seria ótimo para a nossa alma ter que deletar da nossa memória essa lembrança amarga e ruim, esse ranço que esse ano está deixando para muitas pessoas, para a grande maioria das pessoas. E com isso a gente fica analisando que não tem só o lado negativo desse problema, dessa pandemia que assolou toda a humanidade. Eu interpreto, eu faço uma leitura de que foi um ano de start, foi um ano de abrir a mentalidade da humanidade, do ser humano, para que ele pudesse se voltar para si próprio, para que ele pudesse descobrir quem ele realmente é, para que ele pudesse, de alguma forma, descobrir quais as suas limitações, para que ele pudesse descobrir aonde está o seu socorro, no momento assim, bem presente na sua angústia, a quem ele poderia recorrer e, principalmente, no momento da pandemia, com quem ele pôde contar. Eu lembro que, logo assim, no início da pandemia, em que ela começou a se estender, as mortes começaram a chegar, aquela coisa toda, nós estávamos, eu e pastor, lá no Suriname. Lembra, pastor? Nós estávamos no Suriname, numa viagem missionária, e também fomos pegos de surpresa, vamos dizer assim. E, para minha surpresa, foi o momento em que eu me surpreendi com o meu comportamento diante de uma situação, problema. Nós ficamos isolados num país completamente diferente do nosso, e muito restrito, muitas situações que nós não tínhamos domínio algum. Nós ficamos reféns daquilo ali. E foi o momento que eu tive que fazer uma introspecção, uma avaliação da minha fé, de quem eu era e com quem eu podia contar. E a única coisa que me restava naquele momento era a minha fé. Eu lembrei de quem eu era, que eu era uma cristã, que eu não tinha que me desesperar, que eu tinha um Deus por mim, pela minha família, não estava ali por acaso. Para você que é um cristão, nada é por acaso, nada é em vão, tudo tem um motivo, tem um porquê. E, de fato,
foi para minha família um momento muito divisor de águas, em que eu pude desfrutar de uma fé genuína, uma fé que até então eu não tinha desfrutado, porque é muito fácil você dizer que você serve a Deus, que você teme a Deus, de que Deus é poderoso, de que Deus vai fazer coisas sobrenaturais, de que vai fazer milagres, quando está tudo bem, quando você está na sua terra, quando você está perto de pessoas da sua família, mas quando você é tirado do meio da tua parentela, colocado num lugar totalmente, num país totalmente diferente do seu, com uma língua diferente da sua, uma cultura diferente da sua, você está ali totalmente desprovido de tantas coisas. É nesse momento que você tem assim o privilégio de desfrutar de uma fé genuína e diferenciada. E eu sei que para você talvez não foi uma viagem missionária que foi seu diferencial. Talvez foi a perda de um parente próximo. Talvez foi o fechar da sua empresa que há tanto tempo estava, sabe, você estava lutando para mantê-la aberta e por algum motivo já não estava muito bem, com a pandemia ela fechou. Talvez uma doença grave que você, durante esse ano, pôde descobrir que estava acometido. Não sei qual é o seu problema, mas, de fato, é num momento difícil que a gente pode desfrutar de uma avaliação real de quem nós somos. E de uma avaliação real de quem o Deus a gente serve. Qual é o Deus que a gente serve? Quem é o Deus com quem nós podemos contar nos momentos difíceis? E aí, a gente pensa que ao fechar esse ciclo, eu fiquei imaginando lá em casa, ao fechar esse ciclo, que está se fechando, na verdade, falta alguns dias só para findar o ano, para acabar o ano, graças a Deus por isso, eu me lembrei de um autor desconhecido que diz uma frase assim: a caminhada de 1000 quilômetros começa com um passo. Eu vou repetir para você não esquecer. A caminhada de 1000 quilômetros começa com um passo. E o que isso quer dizer, meu amado? Que ano entra, que ano sai. A gente faz muitas promessas, e o mais interessante é que a gente faz tantas promessas, e existem estatísticas que comprovam que essas promessas que a gente faz no final do ano, na grande maioria das promessas que a gente faz, a gente não consegue cumpri-las. E você sabe dizer por quê? O fato é que a gente se apega a vários projetos e propósitos nossos, pessoais, e você diz para você mesmo: vai estar terminando o ano e eu vou entrar o ano novo e eu vou emagrecer, eu vou trabalhar, eu vou fazer um curso novo, eu vou fazer uma faculdade, eu vou estudar, eu vou abrir um negócio, eu vou voltar para a igreja, eu estou desviado, vou voltar para os caminhos do Senhor, eu vou me envolver mais com a obra. Mas o fato é que muitas dessas realizações, elas na verdade não acontecem porque elas demandam não só de fé e de promessas. Elas demandam das nossas mudanças, elas demandam das nossas atitudes, dos nossos empenhos, das nossas proatividades em querer executá-las. Porque é muito fácil dizer: não, eu creio, de fato, que Deus tem grandes coisas para mim. Não, o ano de 2021 vai ser um ano de bênção. O ano de 2021 vai ser um ano de prosperidade. Eu creio, é uma palavra motivacional, está na Bíblia. Deus garante para mim, não sei quantas promessas estão na Bíblia. Meu amado, não adianta nós termos a fé do mundo, mas não termos ação e atitude para fazer aquilo que nos compete, para que a promessa se cumpra em nossas vidas. É importante que você entenda que, nesse processo de mudança de ano, nesse processo de replanejamento, de reavaliação, de retomada da nossa vida, porque é assim que a gente... É natural que o ser humano faça isso. Termina o ano, está entrando um novo ano. Então, tudo vai mudar. Vai mudar meu cabelo, eu vou pintar, eu vou mudar a minha maneira de ser, eu vou fazer coisas novas. Mas não adianta você ter toda essa expectativa, toda uma promessa que você mesmo faz para você, ou até mesmo fazendo um pedido, como a gente até faz aqui na igreja mesmo, todo o final de ano, colocar no gasofilácio, orar, queimar, jejuar, e você não tem uma atitude, um replanejamento, uma ação de empenho, para que essa promessa, essa vontade, ela se cumpra na sua vida em 2021. E para que se obtenha uma vida de realização e conquista, é interessante que você entenda que a gente começa com escolhas corretas. É importante que você entenda, não basta só ter a fé, não basta só ter a promessa, mas fazer escolhas corretas. Não há outro caminho. Não adianta te fugir. Sempre a gente vai ter que ter uma escolha. E se a gente não fizer a melhor escolha, alguém vai escolher para a gente.
né? Não tem como a gente fugir disso. Escolher bem para a gente vai fazer toda a diferença, vai nos fazer bem-sucedidos no ano que vai entrar. Então, meu amado, minha amada, ou meu querido, minha querida que está aí do outro lado, não adianta você ter muitos planos, muitos projetos novos, você está muito empolgado, muito irradiante para que tudo de bom aconteça, você tem uma fé que Deus vai fazer muitas coisas, mas se você não tiver o foco nas escolhas certas, quais os passos que você vai tomar para que você possa ter êxito em 2021, esqueça, é tempo perdido. E aí nós vamos para o livro de Deuteronômio, se você puder abrir aí na sua Bíblia. O livro de Deuteronômio, no capítulo 30, do verso 19, diz assim, olha só. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amados, o que você consegue entender aqui? Deus está nos dizendo, Deus está nos explicando, Deus está nos ensinando que temos a oportunidade de crer ou duvidar. Nós temos a oportunidade de obedecer ou desobedecer, de parar ou prosseguir, de mudar ou estagnar, de viver ou de morrer. Está sobre as nossas mãos, está sobre a nossa vida, a oportunidade, o privilégio de escolher. Muitos de nós acreditamos assim, não, eu estou passando por uma situação difícil, eu entrego isso na mão de Deus. Deus é que sabe do meu futuro, Deus é que sabe do amanhã. Tudo você deposita tudo na mão de Deus. E Deus vem com essa palavra para mim e para você, dizendo que está nas nossas mãos, meus amados. Na sua mão está a decisão da bênção ou da maldição, da cura ou da perdição, da vida ou da morte. É interessante isso. Nós temos esse poder, essa oportunidade de mudar a nossa história, de dar uma reviravolta 360 graus na nossa história. Então, com base nessa palavra que eu acabei de ler para você, a gente consegue fazer algumas reflexões muito importantes para 2021. E a primeira que eu consigo fazer à luz dessa palavra é que você escolher a opção certa para a sua vida, você escolher a decisão certa para a sua vida, é uma poderosa ferramenta para que você comece o ano de 2021 acertando, com êxito, com uma probabilidade do que você vai fazer dar certo. E por quê? Você me pergunta, mas por quê, pastora? Porque a minha decisão, a minha escolha correta é uma ferramenta poderosa. Porque, meu amado, ela te dá autonomia. Imagine você viver a sua vida o tempo todo esperando que alguém viva por você. Que alguém o tempo todo diga para você o que você tem que fazer. O seu esposo, a sua esposa, o seu pastor, o seu líder espiritual, o seu pai, a sua mãe. Você tem, amado, nas suas mãos a autonomia de mudar a sua história. Talvez você esteja aí pensando, mas como assim? Deus é que sabe do meu futuro. Deus é soberano. Está na mão dele a minha vida. É bem verdade, meu amado. Mas você acabou de ler aqui, você acabou de ouvir que você tem a autonomia nas suas mãos. E não é muito bom saber que você tem alternativas para escolher e que você não é obrigado a ter uma única escolha. Imagine você ter só uma única escolha na sua vida. Eu imagino eu solteira e ter um único homem para escolher com o meu marido. Você imaginou que isso é terrível? E não ter a opção de eu escolher de acordo com a visão, com a sabedoria, com o discernimento que Deus me der. Você imaginou eu, jovem ainda, lá nos meus 18 anos, e não saber que profissão escolher? Eu só tenho uma opção de escolher tal profissão. E eu não teria aptidão alguma. Você já imaginou como a vida seria muito ruim? Mas Deus está te dizendo não, que é maravilhoso você ter a opção de escolher. Você tem uma variedade de escolhas. Então, comece planejando. Comece escolhendo o que for melhor para você e para a sua família. Porque se você não escolher, alguém vai escolher por você. Aí você pergunta, mas pastora, quem vai escolher por mim? As tuas circunstâncias. Quando nós não temos o poder de decisão, de escolha do que eu quero para o meu destino, para a minha história ministerial, a minha história como ser humano, como cidadão do mundo, é a circunstância que faz a minha história. É a circunstância que diz o que eu vou ser, o que eu vou fazer, como eu vou trabalhar, com quem eu vou casar. Sabe, é o mundo que diz para mim o momento, a circunstância que me empurra para uma história que eu não tenho poder de decisão. Então, meu amado, passe a escolher, faça a melhor escolha, buscando discernimento da parte do Senhor.
eu sei que muitos devem estar perguntando, mas, pastora, não é fácil escolher. Às vezes nós temos várias situações na nossa vida que parecem ser tão interessantes, mas, meu amado, eu quero te motivar nessa noite a buscar em Deus, no Espírito Santo de Deus, buscar nele a melhor opção, a melhor escolha, a melhor decisão. Talvez você esteja aí pensando, meu Deus, o que eu vou fazer ano que vem? Para onde é que eu vou? Eu estou querendo mudar de cidade, estou querendo mudar de estado, de país, de nação, sei lá. Meu amado, vá aos pés da cruz, vá aos pés do Senhor e Ele vai te dar todo o discernimento, a visão, o teu olhar vai se abrir. Eu costumo dizer que quando a gente está em Deus, quando a gente tem uma vida em Deus, a gente tem um olhar de águia. A gente consegue ver, visualizar coisas que as pessoas não conseguem ver. É interessante. Às vezes você vê, você tem uma visão do futuro numa situação que as pessoas não conseguem, sabe? Como assim você viu isso? Por que eu vi isso? Porque eu estava diante de uma visão de Deus. Deus me deu essa visão. É Ele que nos dá, Ele que nos abre e amplia a visão. Amém? Então, meu amado, não seja refém das circunstâncias. E aí você me pergunta mais uma vez, pastora, como é que eu vou escolher? Aí vem o meu segundo ponto importante na reflexão do texto. Deus quer fazer parte das nossas escolhas, das suas escolhas. Será, meu amado, que você tem colocado Deus nelas? Será que você tem perguntado para Deus quem é o esposo que você quer, que Ele quer que você case? Eu já ouvi alguém uma vez dizendo, não, mas marido, esposa, a gente que escolhe. É bem verdade. Mas, meu amado, você tem buscado em Deus, perguntado a Ele, orado a Ele, se é a pessoa que você está buscando, que talvez você esteja de olho, observando, se realmente ela é de Deus. Ah, pastor, mas ela é crente. Ah, mas ela é crente, ela está na igreja. Mas isso não quer dizer nada, meu amado. Será que ela é a pessoa escolhida, a pessoa com que Deus realmente escolheu para que seja parte sua na sua história, que compartilhe com você uma história na obra de Deus, compartilhando o dia a dia, criando os seus filhos? Amados, há muita coisa que a gente precisa, sabe, ter um entendimento da parte do Senhor, discernimento da parte de Deus, para escolher os propósitos de Deus para nossas vidas. Muitos de nós estamos, às vezes, sofrendo, porque os nossos propósitos, as nossas escolhas, não estão alinhadas com o propósito de Deus. Muitos de nós, até mesmo dentro das igrejas. Meu amado, se você começar o ano pensando em realizar projetos, excluindo Deus da sua vida, eu vou te dizer com toda sinceridade, jamais darão certo. Não crie expectativas. Deus tem a presciência de saber aquilo que é bom e ruim para mim e para você. Então confie nele, deposite nele as suas expectativas. Busque, haja, vá atrás, corra atrás, consulte, mas sempre esteja diante do Senhor. Amém? O terceiro ponto importante, de acordo com a palavra de Deus, nós vamos encontrar em Josué 24:15, que é: todas as escolhas que nós fazemos causam impactos nas nossas vidas. E aí eu vou para o texto de Josué 24:15, que diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu, disse Josué, e a minha família serviremos ao Senhor. Você entendeu? Servir a Deus é sempre uma escolha e não uma imposição. Talvez você esteja aí do outro lado pensando assim, eles falam tanto, esses crentes falam tanto de servir a Deus, servir a Deus. Que negócio é de servir a Deus? Eu sou um ser humano livre, eu escolho a quem eu quero adorar, a quem eu quero servir. É bem verdade, meu amado. Deus não impõe a você nada em relação a Ele. Ele não impôs a você a adoração a Ele. Deus não impôs a você a credibilidade na pessoa dEle. Deus não impôs a você. Ele te dá essa liberdade. Mas olha só, é através do Espírito Santo que você vai abrir os teus olhos para entender que é Ele que vai te dar o direcionamento. Não só para você, mas para a tua descendência, para os teus filhos, para os teus netos, para os filhos dos teus netos, para os teus bisnetos e para todas as descendências que virão através de você. Então entenda que
Deus, nessa noite, quer trazer essa palavra para você, diante de você, para que você reflita para o ano de 2021. A que Deus eu quero servir. A que Deus eu quero estar diante dele, servindo em plenitude, para que eu possa tomar decisões certas, com êxito. Qual é o Deus que eu quero diante dele, abrir os meus lábios e pedir opiniões, tomar decisões. A que Deus eu quero me reportar. E Deus te diz nessa noite, ao Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, a Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, que em breve voltará, aquele rei que morreu por você, que morreu por sua casa, que ressuscitou ao terceiro dia, que está à destra de Deus Pai e que vai voltar para trazer, para levar a sua igreja. Creia nisso. Deus está nessa noite perguntando para você, a que Deus você quer servir? A que Deus que você quer servir? Eu e minha casa, eu já decidi, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E você? Você pode dizer, nessa noite, eu e minha casa queremos servir ao Senhor, mas que Senhor você está servindo? Ao Deus Mamon, ao Deus do dinheiro, ao Deus da ganância, ao Deus do poder, ao Deus das coisas grandes, ao Deus dos poderosos? Qual é o Deus que você quer servir afinal? Ou então, de repente, você quer servir ao seu próprio Deus. Você é o seu próprio Deus. Você quer servir a você mesmo. Você quer você é autossuficiente. Você não precisa de ninguém. Você se basta. Se você se basta, meu amado, você não precisa de Deus. Mas se você é um ser que necessita, que sente lá no seu íntimo uma vontade de adorar um Deus todo-poderoso, de servi-lo, você precisa consultar alguém maior que você. Esse Deus tem nome, é o Deus de Israel, é o Deus poderoso, Deus Jesus de Nazaré. Aleluia. Você pode, de repente, estar assistindo essa live nessa noite e pensar assim, nossa, como eu queria que o ano que vem eu pudesse estar servindo com minha família a Deus. Como eu gostaria de viver o ano de 2021 com boas escolhas. Mas, meu amado, pensar apenas não vai mudar a sua história. Pensamentos não mudam histórias. Fé apenas, só fé, a fé pela fé, ela também não vai construir nada na tua vida se você não tomar uma atitude. Eu quero reforçar isso nessa noite. É você quem decide crer. É você que decide agir, que decide ir ao encontro das suas promessas em Cristo Jesus. O quarto ponto para nós terminarmos essa palavra nessa noite é: tome cuidado com as pessoas e o meio que o influencia a fazer mais escolhas. Isso é muito importante. O exemplo muito interessante que você vai ver na Bíblia é o povo de Israel. Sabe que eu fico imaginando, amados, que o povo de Israel viu o mar vermelho se abrir, viu coisas extraordinárias da parte do Senhor, provisão de Deus no deserto. E ainda assim foi um povo que trocou em muitos momentos a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, e abriu mão dessa adoração para adorar outros deuses. Tanto é que Josué faz aqui o comentário no texto de Josué 24:15, ele diz exatamente aqui ao povo de Israel: se porém não agrada a vocês servirem ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Ele estava se referindo ao povo de Israel. Esse povo, amados, viu grandes coisas, mas fizeram péssimas escolhas. Então, meus amados, isso prova que não basta você ver grandes coisas. Talvez você já viu grandiosas coisas de Deus, coisas sobrenaturais, cura na sua casa, cura na sua vida. Você foi curado de uma grande enfermidade, uma terrível enfermidade. Talvez você foi agraciado com uma coisa muito boa da parte de Deus. Mas ainda assim você está longe da parte do Senhor. Você está adorando outros deuses. Você está adorando a si mesmo. Você está adorando Mamon. Você está adorando, você está idolatrando outros deuses. Então, meu amado, muitas vezes ver grandes coisas não quer dizer muita coisa. O povo de Israel é prova disso. Viu grandes coisas, mas ainda assim adoravam outros deuses. Ou seja, a convivência e a aliança muitas vezes com pessoas de outras crenças, de outras mentalidades, de outras filosofias, faz com que muitas vezes você que é um cristão se afaste poderosamente da parte de Deus. Isso é muito, muito preocupante. Então, meu amado,
Cuidado com as amizades, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você assiste, com o que você escuta. Lembre-se de quem te sustentou até aqui. Lembre-se, faça um remake na sua memória do que Deus fez na tua história. Talvez você esteja hoje vivendo uma vida tão complicada, tão conflituosa, tão cheia de problemas, mas se você está nesse problema, talvez não seja uma coisa da circunstância, talvez você seja o principal fator de estar nessa situação. Você se afastou da parte de Deus, você se aliou a pessoas que te atraíram para o mundo, que te atraíram para longe da presença de Deus, que te trouxeram filosofias, sofismas, coisas que não vêm, que não agradam a Deus. E de alguma forma você esfriou na fé, esfriou na sua compreensão de Deus. Amados, para nós terminarmos esse pequeno devocional dessa noite, eu sei que o ano de 2021 já está chegando e os planos que nós fazermos, há muitas pessoas que dizem assim, mas não adianta fazer planos, não adianta porque o homem faz o plano, mas quem dá a última palavra é Deus, é bem verdade. Mas eu vou deixar para você Provérbios 15, 22, que diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Quais são os conselheiros que você está buscando? Quais são os homens e mulheres que você está se aconselhando? Em Lucas 14, 28 e 31 diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Concluindo, amados, com essas duas palavras, com esses dois textos, planeje, replaneje se necessário, para construir sua torre, para que você não seja envergonhado, para que você não tenha os seus planos, os seus projetos frustrados. Repense, faça uma avaliação em todas as áreas da sua vida, para que você possa analisar se realmente é da vontade de Deus, se os seus planos e projetos como família estão em alinhamento, em propósito com as coisas de Deus, para que você não possa entrar no ano de 2021 frustrado, imaginando, criando uma expectativa e lá na frente você ter um grande problema. Repense, faça sua avaliação sincera diante de suas escolhas, e nesse ano que já se acaba, você possa reprogramar a sua mente para aquilo que não deu certo, para aquilo que de repente você pode fazer de uma forma diferente, e que você possa executar, fazendo coisas novas nesse ano que adentra de 2021. Mas, amados, não esqueça, para nós concluirmos mais essa palavra, não basta crer, você precisa colocar a mão no arado, você precisa agir, você precisa consolidar, você precisa executar o plano que Deus colocou no teu coração. Sempre lembrando que ele deve estar alinhado com a vontade de Deus Pai. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar a Deus nessa noite. Deus Santo e Poderoso, nós agradecemos por essa simples palavra, Senhor, que o Senhor colocou no nosso coração durante essa semana, durante esses dias, Senhor. Quantos de nós, Senhor Deus, passamos esse ano de 2021 com uma sensação tão terrível, de que não fizemos nada, de que foi um ano perdido, de que não construímos nenhuma torre, ou que tentamos fazê-la, mas serviu de vergonha, talvez. Eu não sei, Senhor, mas queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Crendo que o Senhor vai colocar diante de nós sabedoria, discernimento da tua parte, para discernirmos o que é bom e ruim para nós, para a nossa família. O que precisamos refazer ou voltar a replanejar. E se for o caso, fazer de novo, nós refaremos, mas debaixo de uma direção. Debaixo da tua direção, porque nós, Senhor, não conseguimos ver nada. A nossa visão é limitada. Como seres humanos, nós somos limitados, mas o teu Espírito Santo nos concede, Senhor, uma visão de águia, uma visão que vai além do alcance, uma visão que consegue ver um futuro extraordinário, planos extraordinários, Senhor, da tua parte, que o nosso coração às vezes nem consegue mensurar
o quão será bom viver esses planos. Não consegue. Porque é pequeno. Nossa mentalidade é pequena. Nossa visão é pequena. Talvez alguém daí do outro lado, Senhor, nessa live está pensando, mas eu não tenho forças, nem ao menos para orar, nem para ao menos planejar, porque eu perdi tudo. Perdi pessoas que eu amava, perdi negócios, perdi dinheiro. E Deus te diz nessa noite: eu sou o teu tudo. Eu sou o teu recomeço. Eu sou a tua nova caminhada em 2021. 2021 talvez não seja um ano tão bom, Senhor. Nós sabemos que muitas coisas ruins virão porque a tua palavra diz que os tempos são maus. E a tua vinda se aproxima e eles têm que acontecer para que a tua palavra se cumpra. Mas ainda assim, Senhor, ainda que as profecias sejam as piores, que as revelações sejam as piores, nós ainda continuamos crendo que Tu és o nosso Deus e que Tu nos livrará de todo mal. E que Tu estarás nos guardando em meio à tempestade. Assim como o Senhor fez, Senhor, com Noé. O Senhor o salvou com a sua família. 8 pessoas naquele barco, Senhor, naquela arca grande. O dilúvio veio. Não deixou de vir o dilúvio, mas o Senhor os guardou. Não deixou de vir a praga sobre o Egito, mas o Senhor guardou o teu povo. Guarda aqueles que te buscam e que te temem, Senhor. E nessa noite, cada um que está aí do outro lado, nessa live, Senhor, possa colocar no seu coração e dizer: Senhor, eu te temo. Eu quero temer no meu coração que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. O único Deus a quem eu posso me reportar, a quem eu pedirei orientações, sugestões. Aqui no momento de angústia e de dor, eu estarei diante dele, dobrando os meus joelhos e clamando. E não há mais nenhum outro Deus. Há nenhum mais outro Deus. Não há outro Deus. Diga aí onde você estiver: não há outro Deus. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Não há outro Deus como o Deus de Israel. Não há outro Deus como o Deus de Jeová. Não há outro Deus como Jesus, o Nazareno, aquele que morreu e que vive para todo sempre. Ele é Rei e Senhor das nossas vidas. Diga aí onde você estiver: Ele é Senhor. Ele é Senhor da tua vida. Ele morreu por ti. Não foi em vão. Não faça com que o sacrifício dele seja em vão. Ele te diz nessa noite: meu filho, minha filha, eu morri por você, por tua casa, por tua família. Olha para mim, me honra, e o teu futuro será brilhante. Terá êxito diante de mim. Derruba os teus ídolos onde você estiver. Quebre-os do teu coração. Destrua-os todos. E coloque diante de você o único Deus. Escolha Deus. Diga assim: eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Aleluia. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Diga assim: eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, como vem, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem. Aí você diz assim: mas eu escolho Deus. Eu
Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Diga assim: mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai, oh Jesus, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoada se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, como vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Declara aí: mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Diga: eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida